só o Luquezzi. Então, vamos dar início. E, olha, já temos, antes de você iniciar, já temos uma pergunta. A professora Cláudia já se inscreveu para a pergunta. Então, se prepara, Luquezzi. Então, vamos anunciar aqui o nosso palestrante. É o Luiz Antônio Luquezzi, que é engenheiro agrônomo e coordenador da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CONFEA na área de agronomia, né? E vai fazer uma palestra sobre a questão da atribuição profissional. A lei vai falar da lei que deve estar sendo gerada nesse momento e discutida para substituir a lei fundamental do sistema, que é a Lei 5.194, de 66, né? Que regula o exercício das profissões de engenheiro e determina, na verdade, a organização do sistema CONFEA-CREA. Então, a questão de atribuição de atividades profissionais, ela é complexa. Nós temos várias regulamentações, começou com a 5.194, de 66, que eu acho ela maravilhosa. No artigo 10, ela fala o seguinte: cabe às congregações das escolas e faculdades de engenharia indicar ao CONFEA as características dos profissionais por elas diplomados. Eu acho que essa frase aí fala muito. Mas o sistema, depois de 66, tentou regular isso de várias maneiras, né? Com a 218 de 1973, que é o que mais conhecido. Tentamos uma outra que não conseguimos avançar. Tem a 1073 de 2016. E a nossa pergunta eu acho que é a pergunta que todos nós queremos resposta: como que o sistema CONFEA-CREA vai atribuir as atividades profissionais diante dessa revolução que está acontecendo no ensino, tanto na questão de competências das diretrizes curriculares, como é que a gente fala, da questão da extensão, né? Da curricularização da extensão, e outras, o ensino híbrido, ensino à distância, como que o sistema está pensando, ou está se estruturando, está discutindo a nova regulamentação que possa contemplar essa modernidade no ensino. Então, porque tem que haver tem que andar junto, né? O sistema profissional e o sistema educacional. Então, eu acho que com essa palestra aqui, convido o Luquezzi para proferir sua apresentação e com essa expectativa dele avançar, mostrar, esclarecer um pouco mais ao grupo aqui como que essas questões estão sendo tratadas e estão sendo avançadas dentro do sistema CONFEA-CREA. Luquezzi, por favor. Alô. Bem, boa tarde novamente a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar se entre os participantes, quem é conselheiro está ligado ao Conselho Regional do seu estado? Quem foi? Né? Só para eu me balizar. Muito obrigado. Veja, eu coloquei a programação aqui porque tive a honra de ser convidado pelo nosso querido professor Vanderly para participar aqui em 3 momentos. Na abertura, amanhã com a certificação, que eu não vou poder estar aqui, eu estou indo daqui a pouquinho para Teresina, e com esse tema intitulado Ipsis Literis, o que me foi passado, substituta da Lei 5.194, que regula o exercício das profissões de engenheiro, determina a organização do sistema CONFEA-CREA. Então, veja, antes de mais nada, é importante dizer quem sou eu e por que estou aqui, não é? Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou professor da Universidade Federal do Paraná desde 1989, atuo na área de Química e Fertilidade do Solo, sistemas de produção agrícola.
Fui coordenador do curso de agronomia, vice-coordenador por algumas gestões, e acabei parando no Conselho Superior, Conselho de Administração da Universidade Federal do Paraná, cujo reitor, no momento, é o presidente da Andifes, e sempre indignado com alguns acontecimentos com os destinos do curso de agronomia, acabei voltando, sempre fui ativista da profissão de engenheiro agrônomo, acabei voltando em 97 para a Associação de Engenheiros Agrônomos do Paraná, para buscar uma inspiração e evitar que o curso de agronomia da universidade, hoje com 105 anos, não acabasse. Minha visão da época. E acabei me tornando conselheiro federal. Estou ligado ao Departamento de Solos da Universidade Federal e, neste momento, eu fui cedido pelo MEC para o Ministério do Meio Ambiente. Eu sou, no momento, o superintendente do IBAMA do Estado do Paraná e conselheiro federal, representante das instituições de ensino superior do Grupo Agronomia no CONFER. Então, nesse fórum, a ideia é colocar as agruras pelas quais passamos ali na Comissão de Educação. Estamos aqui com uma significativa parcela da Comissão de Educação, na pessoa do professor Jorge Bittencourt. Somos 3, hoje, membros na Comissão de Educação do CONFER. Somos 18 conselheiros no CONFER, depois eu vou repetir isso. O CONFER tem mais de 1 milhão de profissionais registrados, mais de 400 títulos profissionais, perpassando pela agronomia, engenharia e geociências. Então, desses 18 conselheiros, 16 se revezam entre profissões e os estados brasileiros, e 2 representam, pela lei federal 594, a educação. Então, o professor Bittencourt, já citei na abertura, pela engenharia, representando as instituições de ensino superior do grupo de engenharia, e eu pela agronomia. Mas antes de detalharmos a 594, que eu, até conversando aqui com a Cláudia, ou com mais algumas pessoas, acho uma joia, uma dádiva que nós temos em mãos, tá? Vamos citar que no Brasil temos 2 sistemas que afetam o exercício das nossas profissões e a formação. O que eu chamo de sistema educacional, representado aqui na foto pela parede do MEC, né? E que é norteado pela nossa famosa LDB, 93, 94 e 96, e o sistema profissional, já citado, regulado pela lei também federal 594 de 66. Então, o CONFER tem a missão de ser a instância superior do julgamento, de normatização, de verificação, de fiscalização e aí é importante para nós aqui hoje, aperfeiçoamento do exercício profissional no Brasil, nas áreas abrangidas por nós, né? Então, aqui a foto do nosso conselho, a mesa, a presidência e dirigentes. Então, já falei um pouquinho da nossa estrutura, nós somos constituídos, nós temos uma descentralização, é um sistema bem complexo, nós temos os CREAs a nível estadual, todos são autarquias federais com orçamentação própria, né? Temos 27 CREAs no Brasil, incluindo o Distrito Federal e os 26 estados, e temos uma estrutura consultiva no Conselho Federal, que é constituído pelas câmaras, né, pelas coordenadorias de câmaras especializadas, cujas profissões são abrigadas por essas câmaras a nível de Estado. Elege-se um coordenador e esse coordenador, juntamente com os demais estados, então, nos dão um apoio consultivo ao Conselho na esfera superior. Também temos o Colégio de Presidentes de CREAs,
que trata de várias questões, inclusive da sustentabilidade. Tá? Hoje está tendo uma reunião do Luizão, já foi presidente do CREA da Bahia, está tendo uma reunião dos CREAs lá no Piauí, então muitas questões são lá colocadas. No nosso sistema nós temos a mútua, que já foi citado aqui também na abertura, e outros órgãos, né, como o CEDEM, cujo presidente é o professor Vanderly, no momento, que congrega as entidades de classe. Então, o importante citar que o sistema Confea-CREA Mútua, ele é constituído por representantes, a nível federal, já falei dos 18, de entidades de classe. Que entidades de classe são essas? Entidades de classe que representam as profissões ou atividades profissionais e instituições de ensino superior. Tá? E nós somos constituídos no Confea também por comissões permanentes e comissões temporárias. Então, dentre as comissões permanentes, que também visam assessorar o plenário, destaco a comissão que, no momento, coordenamos juntamente com o professor Jorge Bittencourt, que é a Comissão de Educação e Atribuição Profissional do sistema Confea-CREA. Então, já falei aqui da Constituição, há outras comissões, né, as permanentes, vou me referir apenas, a Comissão de Articulação Institucional do Sistema, CAIS, a Comissão de Controle de Sustentabilidade, a questão financeira, etc., que é a CCSS, a nossa já citada, a CEAP, Comissão de Ética e Exercício Profissional, que eu vejo que, juntamente com a CEAP, são as comissões FIM, Exercício Profissional e Atribuição Profissional, são as comissões FIM, e Comissão de Normas e Organização e Procedimentos, a COMP. Depois, várias comissões, grupos de trabalho, são formados para atender objetivos específicos que surgem. Né? Então, está aí a foto do professor Bittencourt, do nosso assessor Fábio, e o terceiro membro, no momento, que ocupou a presidência temporariamente do Confea, por ocasião do professor Joel ter se afastado para concorrer a deputado federal, né, pelo Estado do Paraná. Então, outras gestões, de 2019, a gente sempre participou, desde que entramos no Confea, então, o Bittencourt, novamente, e eu estamos nela, o Daltro, que é engenheiro civil, o Bittencourt, engenheiro eletricista, o Pimenta também engenheiro eletricista, e eu agrônomo. Então, quais são para que serve a CEAP, afinal de contas? Então, regimentalmente, o regimento do Confea, né, estabelece que, vou destacar apenas o que está ali em azul, para a CEAP promover, e esse é o ponto mais importante para mim hoje, é uma satisfação muito grande, um orgulho, e ouvir as discussões que houveram, etc., a interface entre o sistema profissional e o sistema educacional. Então, essa conversa, que já foi mais próxima no passado, distanciou-se muito num passado mais recente, ela hoje está sendo incrementada e precisa ser muito mais incrementada do que o que temos. E aí, questões como apreciar e deliberar sobre a habilitação, muito mais cartorial, e atribuições, né, já vem mais ao encontro aqui da formação, de títulos, atividades e competências profissionais, é o que fazemos principalmente lá na CEAP. Apreciar e deliberar sobre matérias em tramitação no Conselho Nacional de Educação. Então, nós temos essa missão regimental, mas para isso precisa haver uma aproximação, uma conversação política, né? Compartilhar visão, interagir, provocar, como está sendo feito aqui hoje, com a base, até chegar nos dirigentes. Propor ações de inter-relação com o sistema educacional. Então, hoje o Confea tem financiado muitos eventos, inclusive patrocinado por meio da Mútua, né?
por todos os CREAs, aproximando reitores, aproximando docentes, aproximando discentes, discutindo, não é? Várias questões que nos afligem, vamos dizer assim, nós da engenharia, de uma maneira geral. Propor medidas que estimulem as instituições de ensino superior, e o técnico não nos cabe mais, que foi reformada a legislação, a tratarem a questão da qualificação profissional como um processo contínuo. Então, esse é um ponto importante. E hoje a Resolução 1010 nos permite, inclusive, agregar atribuições que na formação original não havia sido incorporado na habilitação profissional do egresso de determinada instituição ou curso, né? Então, esse é o prédio do Confe, aqui na W3, entre a W3 e a W2, 508 Norte, aqui em Brasília. Algumas estatísticas, algumas realizações do Confe. Em 2022, o que fez o Confe? O Confe assim, ele é muito rígido na forma. Nós temos que seguir rigidamente o que dita a legislação e as normas infralegais. Qualquer coisa que queira fazer é deliberado. Então, nós tivemos 22 reuniões, das quais metade foram ordinárias e metade extraordinárias. A composição já citei, temos os nossos suplentes. O titular, eu sou do Paraná, mas eu represento as instituições de ensino. O Bittencourt é do Rio de Janeiro, já falado. O Pimenta representa no Confe o Distrito Federal. E os nossos suplentes, o Barbosa é do Paraná, o William também é do Paraná e o Maurício é do Distrito Federal. Até uma curiosidade, né? Por que tanta gente do Paraná? Né? Porque, na verdade, na primeira gestão, a minha candidatura era para ser compartilhada primeiro com alguém do Ceará, depois com Goiás. As candidaturas foram impugnadas, acabou emplacando um colega do Paraná. E na última, agora para ser de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, acabou sendo impugnado e acabamos no último momento emplacando, vamos dizer assim, com o Paraná. E o professor Bittencourt também tem sua história, não vou entrar em detalhes, né? Mas é isso. Então, as nossas atividades são análise de processos de diplomados no exterior, cadastro de instituições de ensino, análise de propostas de coordenadorias das diversas profissões, inserção de títulos profissionais. Aqui tem algumas questões que depois a gente vai comentar, que é um ruído grave aí que tem surgido, e revisão de atribuições profissionais, onde as pessoas pedem extensão ou há questionamentos sobre a possibilidade desse ou daquele egresso, desse diplomado, atuar naquela área, né? Nós temos na Comissão de Educação, não vou entrar em detalhe, a letrinha pequena ali, nós temos a Comissão de Educação a nível nacional, da qual fazemos parte, e a nível regional temos as 27 comissões de educação nos estados. Geralmente são profissionais ligados a instituições de ensino. Não precisa ser obrigatoriamente ligado à instituição de ensino. Mas essas comissões estaduais têm o papel de se assessorar bem das coordenadorias e de assessorar as próprias coordenadorias e o plenário, as câmaras e o plenário, nas decisões que afetam a formação, a educação e as atribuições. Então, nós reunimos essas pessoas com frequência, temos um plano de trabalho que está ali projetado em letrinha pequena. Geralmente isso acontece em fevereiro, fazemos esse plano de trabalho e executamos esse plano de trabalho durante o ano. Então, neste ano 2022, nós realizamos várias reuniões regionais, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, e ao final, agora, recentemente, fizemos uma presencial aqui em Curitiba, aqui em Brasília, onde contamos com a presença, nesta reunião, da CETEC, do MEC,
que nos brindou com uma série de aspectos que desconhecíamos e que, eventualmente, possam, talvez, surgir aqui para a discussão. Então, aqui alguns números, né? Temos desses tópicos que citei, e uma das questões mais interessantes e que nos faz refletir é a análise de processos de diplomados no exterior. Então, aí vimos, surgem questões como desde carga horária até conteúdos que são ministrados por diferentes títulos profissionais que têm que ser revalidados por uma instituição de ensino brasileira, tá? E que aí tem um título profissional, então, diploma revalidado e título profissional aceito e enquadrado no nosso sistema com as atribuições limitadas à formação que foi obtida pelo egresso, pelo diplomado, naquele período. Então, temos brasileiros no exterior, pessoas de todas as nacionalidades possíveis, estudando em outros países e vindo para o Brasil, enfim, todas as combinações possíveis, chegando na nossa mesa, muito interessante, e isso, depois de ser por nós analisados, nós deliberamos e propomos ao plenário, para nós, na nossa cabeça, né, do SEAP, sempre com um acerto de 100%, mas quando chega no plenário, dúvidas e discussões surgem e que poderão eventualmente surgir aqui. Então, temos aqui por instituição validadora, por título, por CREA, tem vários dados aqui que eu não vou entrar em detalhe. E também, sob a nossa comissão, nós temos outras comissões ou grupos de trabalho. Aí são comissões temporárias ou grupos de trabalho que o regimento nos permite, com fé, criar para atender questões específicas. Então, por exemplo, uma das comissões que tem crescido muito sob a SEAP é o CONTEC, cujo coordenador foi, inclusive, o professor Bittencourt, muito tempo, e é uma comissão que tem um papel muito grande na Semana Oficial da Engenharia e Agronomia Brasileira. Não sei se todos sabem, mas agora, em setembro, nós tivemos a SOEA, a 77ª SOEA, realizada em Goiânia, com a participação de quase 7.000 pessoas. Então, é um evento em que reivindicações da engenharia e agronomia são acordados e levados a público para que sejam transformados em políticas internas do sistema ou externas em políticas públicas do Brasil, não é? Também temos convidados do exterior. Então, é um evento grandioso que precisamos tirar mais proveito dele e ter maior participação dos colegas da academia, não é? Inclusive, o CONTEC permite a apresentação de trabalhos técnicos, científicos e discussões técnico-científicas, como a que ocorreu esse ano, com o recorde de apresentação de trabalhos, está sendo compilado, não estão com os dados aqui ainda. Temos uma outra comissão sobre a SEAP, que também é um tema que aflige a muitos profissionais, que é a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos. Então, nesse ano de 2022, a Constituição da CTHI permitiu que nós avançássemos em algumas discussões, inclusive com pautas para serem levadas ao Executivo, Legislativo e Judiciário, onde muitos conflitos ocorrem. Tivemos reuniões frutíferas com o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, presencial lá no CONFEA, foi um ato histórico, agora recentemente, e com outros conselhos que nos afetam, né, Biologia, Medicina Veterinária, etc. Aqui, nesse âmbito, o CAU é o que mais afeta os presentes. Nessa comissão estão presentes os coordenadores das comissões de educação do Estado do Paraná, que é o Inhoato, engenheiro agrônomo, do Estado do Rio de Janeiro, que é o professor Eric, pró-reitor do IME,
e o professor Navarrete, que é da comissão de São Paulo, professor do ITA. Então, temos tido aí um avanço. Essa foto aqui é uma foto histórica e emblemática, porque este evento que nós estamos hoje, ele realizou-se em 2019, por uma articulação entre o presidente Joel Krieger e o professor Vanderly, nas dependências do Conselho Nacional de Educação. Então, na ocasião, o presidente do Conselho Nacional de Educação estava fazendo o pronunciamento, e lá nós, o CONFEA financiou esse evento, iniciou-se, a partir dali, uma série de aproximações, e aonde a gente trouxe algumas preocupações que estavam, colocar assim, pipocando no sistema CONFEA-CREA, principalmente, neste caso aqui, para o Executivo Federal. Então, a ideia, sempre, inclusive hoje aqui, é o CONFEA, para atender o regimento, buscar influenciar, construir, fortalecer políticas públicas que promovam o aprimoramento da formação profissional da engenharia, agronomia e geociências. Então, sob essa ótica, nós, CEAP, fizemos várias incursões ao MEC, principalmente na alta administração, SERES, SESU e, mais recentemente, CETEC, e, inclusive, junto ao gabinete do ministro. Agora estamos buscando interlocução nas esferas mais operativas. Não obstante, com o ministro Milton Ribeiro, tivemos a oportunidade de interagir com o INEP, com vários órgãos que foram citados aqui, inclusive. Também a CEAP tem feito incursões junto ao Congresso Nacional, junto à Comissão de Educação do Senado e da Câmara, buscando, até, dentre outras coisas, correção de rumos, como a fiscalização das atividades do Executivo e aprimoramento de arcabouço legal, porque a própria LDB sofreu reformas nesses últimos N anos, quase 20 anos, e que levou a alguns problemas, vou até citar, né, como a questão de como gerenciar atribuições profissionais, por exemplo, do nível tecnológico, frente às atribuições do nível superior. Também, nessas ações, e foi citado aqui hoje, as propostas de alteração do decreto que regulamenta a LDB, decreto 9235, 2017, nós temos buscado, e gostaria do apoio dos senhores e senhoras, mais instrumentos para influenciar nestas fiscalizações. Inclusive, propusemos termo de cooperação com o MEC, para permitir que o MEC utilize a nossa estrutura descentralizada de fiscalização das autarquias federais, sistema CONFEA-CREA, no seu processo de fiscalização. Então, isso foi conversado, foram feitas propostas e estamos trabalhando para avançar nessa questão. Alguns deputados e senadores com os quais mantivemos contato, e que preocupações nós manifestamos. Nós temos hoje, né, por conta de muitos profissionais, né, não estarem atuando na atividade para o qual o Estado brasileiro muito investiu, né, por N razões, né, das quais destacamos, que eu cito ali, né, então estamos tentando sensibilizar as pessoas para corrigir. Uma delas é proliferação de cursos, e vou enfatizar o que consideramos de qualidade aquém do desejável. A pulverização de títulos. Então, a pulverização de títulos, promovida, inclusive, por nós, eu sou da educação, né, me coloco, ela tem trazido custos muito altos para o cidadão, para o Estado, e uma frustração para os egressos, que, ao final, com o seu diplominha debaixo do braço,
acabam por não encontrar um espaço adequado para o seu trabalho. Então, temos algumas defesas que foram propostas pelas entidades de classe, no sentido de formações mais holísticas e depois especialização, como é o caso da agronomia. Qualidade do ensino, já citei, não apenas do mediado por tecnologia, mas também do ensino presencial. Não? Então, estamos conclamando por qualidade. E o que vem a ser essa qualidade? Foi discutido aqui na mesa anterior. Então, acho que temos que construir conjuntamente esses parâmetros, vamos colocar assim, para podermos avançar. Outra questão é a exacerbação de atribuições por profissionais até de nível superior, mas principalmente de nível profissionalizante e agora, mais recentemente, por conta de decisões judiciais e criação de outros conselhos dos profissionais de nível médio, né? Brinca-se até que, em alguns casos, uma pós-graduação que possa trazer mais atribuições profissionais para um determinado profissional de nível superior, aqui ironizando, seria ele voltar aos bancos de nível médio e lá conseguir atribuições por meio do conselho de técnicos que ele jamais teria no conselho de ensino superior, aqui fazendo uma forçação de barra mesmo, né? Essas reuniões, então, elas se deram, não foi fácil conseguir agendas, e, inclusive, muitas agendas conseguidas foram seguidas por substituição dos visitados, né? Seja na série, seja na CESU, a cada visita nossa, alguns dias depois, mudava e voltava tudo novamente, né? Por questões de mudança de ministério. Essa reunião foi em janeiro de 2022, em que participou todo o gabinete do Ministério da Educação e houve assim, um entusiasmo com essa aproximação. Estamos, como é uma questão de Estado, continuando nesses contatos. Comentei para o Luiz que ele ia aparecer numa foto, lindo. Então, também a Comissão de Educação, o CONFER, participou da comissão de implantação da implantação das novas DCNs da engenharia, nas pessoas do professor Osmar Barros, que foi também da comissão, e do professor Jorge Bittencourt. Será que está indo certo? Tá. Nessa nossa busca, né, nós nos aproximamos do Conselho Nacional de Educação com aquele evento e com outras reuniões. Então, o professor Cury nos recebeu remotamente, a professora Maria, esqueci o nome dela, Maria Helena também nos recebeu, buscando influenciar no sentido de construir, aprimorar a qualidade ou até não mexer nesse momento nas diretrizes curriculares nacionais de algumas profissões. Então, por exemplo, diretrizes curriculares do curso de agronomia ou engenharia agronômica no Brasil. Estamos muito satisfeitos com as diretrizes, nos permitem alcançar os objetivos. Diretrizes curriculares da geografia, né? Há um clamor entre os geógrafos por algum aprimoramento, então nós precisamos criar mais objetos mais oportunidades de interação como essa aqui, né? Outra produto da SEAP quase que uma resposta àquilo que criticamos com o perdão dos presentes, alguns participantes aí do MEC, né? Estamos, muitas vezes, um pouco cobrando mais presença do MEC na fiscalização de cursos. Então, quase como uma resposta a essa proliferação, o que nós chamamos muitas vezes de simples diplomação e não formação, né?
processos de certificação profissional. Então, dentro do CONFER, tem várias profissões que estão puxando isso, e a engenharia agronômica está bem adiantado na questão da certificação. Uma outra questão também que temos trabalhado no CONFER são ações civis públicas que questionam a concessão de atribuições profissionais por parte de conselhos que consideramos que não têm essa competência, né? Estamos falando aqui em habilidade e competência, não tem essa competência para fazer, mas mesmo assim o fazem e tem obtido sucesso em processos judiciais. Então, nós estamos trabalhando na instrumentalização desses processos com conhecimento, conteúdo, para justificar as razões que têm nos levado a questionar essas questões. Acolhimento de propostas. Bom, fiz esses comentários para chegar no título da palestra que me foi dada. A Lei 5.194 é de 66, já mencionei que, ao meu ver, né, inclusive conversei com o presidente antes de vir para cá, nós consideramos uma dádiva para a engenharia, agronomia e geociências. Porque é óbvio que há possibilidades de correção de alguns pontos. No entanto, os processos legislativos no Brasil, o processo legislativo no Brasil, quando dá proposta de modificação de uma lei como essa, que tem que ser proposto pelo Executivo, ele pode sofrer uma série de emendas e substitutivos. Então, de algo espetacular que aí existe em nossas mãos, pode, ao final de um processo legislativo, se obter situações muito indesejáveis e distantes daquilo que temos. Não obstante isso, né, o CONFER tem uma assessoria parlamentar ligada diretamente ao gabinete da presidência do CONFER e que tem uma interface com todos esses órgãos, que acompanha propostas de alteração de legislação e tenta levar, após consulta, por meio de audiências públicas e de conversações formais com os representados legitimamente dentro do sistema, a bom tom, né? Então, a APAR tem feito um trabalho de acompanhamento de vários processos legislativos na Câmara, Senado, e mesmo também junto ao Executivo, alguns decretos, né? No que tange à Lei 5.194, existe a OPL 617, de 2019, que pretende alterar o artigo 36 da referida da lei, para permitir o repasse de recursos arrecadados pela autarquia às entidades de classe. Então, há quem seja a favor, quem seja contra, mas há o proponente, há o relator, há o acompanhamento, e estamos conduzindo para que não aconteça nada que venha de encontro aos interesses da engenharia, da agronomia e de geociência no Brasil. O outro PL que altera a 5.194 é o 1024, que permite facilitar a vinda ou o registro nos conselhos para empresas e profissionais estrangeiros. Então, se veja que a coisa, tudo pode aparecer, né, no Congresso. Então, estamos acompanhando esse projeto. Um outro artigo do mesmo PL, que é a revogação da Lei 81/95, trata da questão de eleição para presidentes dos CONFERs,
E existe a questão maior hoje, que é a da federalização, a representação de todos os estados no Conselho. Então, hoje o Conselho é um sistema republicano por delegação, então são eleitos as pessoas numa forma rotativa, né? E muitas pessoas, muitos fóruns, propuseram a ampliação, mas qualquer uma dessas propostas, seja a mais simples ou a mais complexa, ela permite que a lei sofra, os artigos dentro do processo legislativo sofram, conforme disse, substitutivos ou propostas outras, e que, indo ao plenário, tudo pode acontecer. O que eu sempre digo é o seguinte: se coisas mais simples, né, exatamente. Então, o processo legislativo é algo que não temos um controle perfeito, né? Mesmo que a proposta venha de governo ou de maioria, né? A questão das atribuições, né? Eu até pulei alguns slides. As atribuições, nós temos hoje feito uma análise muito cartorial, correto? E, obviamente, que a formação por meio de mais prática, seja pela residência, seja pelo estágio, seja por outras vivências ou pela própria extensão universitária, ela deve comprovar, de alguma maneira, aquilo que está estabelecido em lei, que foi internalizado pelo egresso. Não temos hoje esse instrumento de como fazer isso dentro do sistema Confea-CREA. Quer dizer, nós acolhemos o que foi nos apresentado pelo sistema educacional e, cartorialmente, concedemos as atribuições. Agora, se aquela atribuição adveio com a competência, a habilidade, isso não está sendo avaliado, mas deve ser avaliado. A questão é como fazer isso. Então, assim como está sendo discutido isso no seio da educação, tem que ser discutido, e isso tem que ser feito pelos senhores e senhoras no sistema Confea-CREA. Fica a pergunta, né? Então, o diploma e registro são suficientes para o correto, adequado, eficaz exercício profissional, né, das diversas profissões? Então, fazendo aqui uma analogia, né, com a agronomia, nós temos as nossas diretrizes curriculares e fazemos assim, a liberdade das instituições de ensino de ministrarem estes ou aqueles conteúdos de formas das mais diversas, muitas vezes, inclusive, com inversão de, entre aspas, chamados conhecimentos pré-requisitos para permitir um melhor aproveitamento de disciplinas. Então, algumas coisas temos notado aí que são muito contraproducentes, temos obtido essas informações de eventos que temos apoiado com fé das entidades de classe, no caso, a Confaiab faz o papel hoje da BEND, como essa reunião, reunindo coordenadores de curso do Brasil todo, verificando as realidades e propondo alterações para permitir que essas atribuições sejam concedidas. O professor Luiz Paulo mencionou o decreto 594, a resolução 218, a 1010, que foi aprimorada bem mais pela 1073, que, em resumo, diz o seguinte: o Confea vai conceder atribuições ao requerente para aquelas atribuições cujo conhecimento for comprovado ter sido obtido na instituição de ensino de origem ou nas outras em que ele obteve cursos de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. Mas cabe ainda duas citações, ou mais citações, que são os decretos ou leis
de regulamentação de profissão. Cito aqui o decreto do engenheiro agrônomo, que é a 23.196 de 33, que não tem sido cumprido, não obstante as diretrizes curriculares abrigarem a maioria do que está disposto no decreto, pelos cursos. Então, existe muita reivindicação para que determinados profissionais, determinadas instituições de ensino ou estados tenham essa e aquela atribuição, mas, infelizmente, a lição de casa, por parte das instituições de ensino, não está sendo feita de conceder todo aquele conteúdo nas formas previstas em lei para permitir que as atribuições sejam concedidas. Então, um dos trabalhos que a SEAP está promovendo é justamente esse diálogo, até por meio da certificação, como eu já citei anteriormente. Vou deixar meio em aberto para permitir perguntas. Então, quase finalizando, certificação profissional, né, é um caminho a seguir. Eu não vou estar aqui amanhã na mesa da certificação, o professor Bittencourt fará as vezes aí do CONFER, mas só trouxe aqui a notícia do que a agronomia está realizando. Então, o excesso de cursos e a percepção de que a qualidade de muitos cursos, como já citei anteriormente, não era adequada, né? Não tive tempo de atualizar a tabela para 2022, a ponto de termos mais de 100 mil vagas para a profissão para a agronomia. O engenheiro agrônomo é formado pelo curso de agronomia ou engenharia agronômica, conforme dita as diretrizes curriculares 01/2006. Então, isso nos preocupou, né? Então, seria a certificação um caminho a ser seguido? Então, nós, assim, não fui eu que fiz, a gente herdou aí toda uma discussão e ordenamos essa discussão no sentido de buscando vantagens para o egresso, buscando vantagens para os usufrutuários desses serviços, buscando vantagens, inclusive, para o país de reconhecimento da qualidade desses egressos frente ao mercado internacional. No caso do agro, né, nós avançamos no trabalho com a Sociedade Americana de Agronomia, que é conhecida como a Tri Society, são 3 sociedades numa só, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America e Soil Science Society of America, que já tem um trabalho de certificação internacional com o Canadá, México, China, Índia e Estados Unidos, obviamente, Canadá, eu falei, né? Tem uma história também de mais de 100 anos. Estamos buscando... isso aqui já é resultado de uma reunião agora de novembro, do início de novembro, nos Estados Unidos, depois de várias, né? Nós criamos um programa chamado Certified Professional Agronomist Engineer para o Brasil, em que será baseado, aqui tem toda a história, baseado em... deixa eu procurar onde é que está aqui. Baseado em experiência profissional, histórico registrado por meio de acervo técnico junto ao CREA, das ARTs, e uma prova baseada em conhecimentos obtidos por meio da educação continuada, seja por estudo, né, com bibliografia citada, seja por meio de cursos, né, e com prova GPAs 2,5, né, de 0 a 4, com um custo módico, né, acessível, a cada 2 anos. Então, a primeira prova já era para ter sido realizada em 2021, estamos pretendendo fazê-la a primeira em 2023, disponibilizando para todo o Brasil, e buscamos, nesse programa, que é único no mundo, uma formação holística sob o decreto 23.196, para permitir atribuições plenas. Não falei em competência, atribuições plenas, cuja competência será demonstrada por meio de performance objectives, objetivos de performance. Aqui vou pular algumas coisas, que meu tempo já se esgotou.
E esses objetivos de performance têm sido objeto, então, foram objeto de discussão agora de novembro, estamos finalizando, que é o que é que queremos que o profissional entregue por meio da sua formação e comprovação à sociedade, vamos colocar assim. Então, essa é a minha apresentação, quer dizer, não falei muito da alteração da 5694, resumi pela essa reunião que houve lá em Baltimore, agora em dia 5 de novembro, e ficamos por aqui à disposição para responder algo que for necessário. Obrigado. Eu vou pedir para você responder através desse microfone, e a Diane vai levar o outro para... Então, vamos passar para a parte de perguntas. Infelizmente, nós não temos muito tempo, mas como eu já tenho uma primeira pessoa aqui que se inscreveu, eu vou passar para a professora, então, Cláudia. Boa tarde. Parabéns, Lucchesi, pela explanação ampla de ações que precisam ser, né, estruturadas. Os CREAs e o CONFIA têm representação de todos os estados, tanto das associações profissionais quanto das instituições de ensino. Então, quem reclama do CREA deve fazer com que os seus representantes disputem as vagas para esses lugares. É um processo democrático, né? No entanto, eu estou muito alertada para a PL 1024 de 2020, que eu só soube disso, porque eu sou do Conselho do Clube de Engenharia, Conselho Diretor, este ano. E já estava na Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público, num processo adiantado, onde já tinha passado os prazos de audiência pública, que não houve, né, e de fazer propostas de mudança no texto. Essa PL, eu quero alertar aqui quem está presente, né, e gostaria que a gente se unisse, né, para embarrear essa PL, né? Essa PL, ela vem do Poder Executivo, que não é comum. O Poder Executivo costuma ter deputados, autores da sua bancada de apoio ao governo federal, e essa não, ela vem escrito Poder Executivo, e a justificativa é do ministro da Economia, do Paulo Guedes, onde ele faz um texto muito truncado, muito estranho. Eu vou só ler um pedacinho. O principal objetivo da proposta é tornar mais célere o processo de registro de profissionais e empresas estrangeiras. No que tange ao registro de profissionais, busca-se a remoção de reservas de mercado que podem surgir em detrimento do interesse público e que funcionam como entrave à implantação de projetos de infraestrutura, principalmente infraestrutura. Então, é aquela ideia antiga de trazer recursos do exterior e, obviamente, um banco do estrangeiro vai querer financiar uma empresa do seu país e quer entrar aqui e ser engenheiro sem passar por revalidação. É isso que está escrito aqui. Tá? O texto que foi aprovado, né, ele teve uma emenda assim, meia mandrake, né, e assim, eu me coloco porque eu estive ativamente trabalhando nisso, porque, infelizmente, a gente quer, engenheiro costuma ser objetivo, mas de vez em quando quer discutir tudo, né? E aí o Clube de Engenharia, por exemplo, estava muito mais preocupado em algumas inserções que devem vir do CONF, a proposta, e discutida amplamente no país, que é as questões do geógrafo, do geólogo, que querem ter assentos no conselho. Isso, ok, são legítimos, mas queria pegar carona nesta bomba. Queria pegar carona nesta bomba, né? Bomba se desarma, bomba não se pega carona, né? Então, o parecer substitutivo do relator, né, que é do PT de Minas Gerais, infelizmente, né, que é uma coisa estranhíssima também, mas ele diz o seguinte, no artigo 2º da lei, na nossa lei de fundamento do CREA-CONFIA, né, que é de 66, que primeiro, né, quem é que vai ser engenheiro no território nacional? Os que tiverem diplomados nas escolas que são credenciadas no CREA, os estrangeiros que revalidarem o diploma, aí vem o terceiro inciso. Aos estrangeiros que possuam visto temporário de trabalho
com ou sem vínculo empregatício no país, habilitados na forma prevista na legislação do país de origem, mediante a expedição de registro provisório do Conselho Regional. Ou seja, depois que você deu um registro provisório no CREA, vai vir milhões de advogados na Justiça para você cancelar esse registro provisório, né? Então, a única coisa que a gente conseguiu, junto com... eu não entendo por que a assessoria parlamentar do CONFIA não atuou mais ativamente em relação a isso. Eu pedi ao Instituto do Conhecimento, que é ligado à Associação dos Docentes das Universidades, no caso a do FERJ, que é também mantido pela Andes, e aí consegui com a assessoria parlamentar. A única coisa que deu para eles emendarem lá na hora, no dia da votação, foi um parágrafo único, que é o que deixa isso meio mandrake. Mas é assim, para a hipótese prevista no inciso 3, será considerada reciprocidades aos profissionais brasileiros pelos países de origem, na forma de regulamento do Poder Executivo. Esse pedaço do Poder Executivo é péssimo. Mas, enfim, como a gente não tem reciprocidade com praticamente ninguém, né, não seria possível, né? Então, esse parágrafo único é para dar uma meia travada. Nós estamos atuando na Comissão de Finanças, mas a questão do mérito já acabou, então é só processos protelatórios e trabalhar na gestão de que, na nova legislatura de 2023, não haja requerimento de ressuscitar essa PL. Então, professor, a Câmara tem dificuldade, mas a gente aprende a trabalhar com as pessoas e tem que ter bastante instituições apoiando, seja o que... Não basta aprovar no Conselho do CONFIA, tem que, no Brasil inteiro, todas as instituições, a Comissão de Ensino, pedir para passar na Comissão de Ensino, que é uma das questões que fortalece, né, ter muitas audiências públicas na Câmara, antes e dentro da Câmara, porque, senão, o texto muda completamente com qualquer ideia que apareça lá na hora. Então, é isso que eu queria lhe colocar. Eu acho que a Comissão de Ensino e outras comissões do CONFIA deviam pressionar o presidente do CREA a colocar a assessoria parlamentar do CONFIA a serviço de embarrear isso. Isso se for do interesse do Joel Kruger, né? Não sei, né, que se isso seria. Mas, enfim, eu convoco a todos que, nos seus CREAs, a gente faça força, né, para que isso não prospere. Obrigada, eu gostaria Cláudia. de cumprimentar a senhora, Cláudia, né, pela sua fala, porque, de fato, desde a primeira vez, quando eu tomei conhecimento do interesse de alguns colegas conselheiros federais, inclusive, de propor questões pontuais na lei, eu me preocupei e me manifestei. E, sobre a minha manifestação, houveram reações muito pesadas. Mas fiquei feliz porque, aos poucos, as pessoas foram vendo que os jabutis e outros, né, exemplares da fauna, né, poderiam ser colocados naquilo que legitimamente estavam reivindicando. Então, eu acredito que esse fórum é importante para esclarecer o que está acontecendo e para nos dar respaldo nas defesas que, eventualmente, façamos no plenário, né, para podermos citar com conteúdo os riscos. E eu não fui um batalhador nessa linha, né, no meu primeiro mandato, focado na educação, mas quando tomei conhecimento desse fato, e inclusive coincidiu com alguns processos que nos chegaram para relatar, eu vim com a seguinte ironia. Tá? Certamente, nessa reforma, as pessoas pensaram em colegas engenheiros advindos de países talvez com uma educação mais avançada, como a Coreia, como a Alemanha, ou seja lá onde for, instituições de ensino. Mas nos tem chegado processos de outras instituições que me assustam muito e que causaram clamor dentro do plenário. Então, isso vai trazer problemas graves que, se for aprovado. Por isso, a minha fala. Acho que a 5794 é uma joia. Não é? Só com muita garantia, muita segurança,
nós devemos avançar na sua reforma. Opinião do conselheiro, não é a opinião do CONFER, é a opinião do conselheiro. Obrigada, então, Luquezzi. Eu vou passar a pergunta rapidamente para o Lucival e depois para o Mauro, e depois você responde as duas, rapidamente, por favor. Que a gente já tá. Mas você faz as duas, ele responde. Tá? Exatamente. Então, são as duas últimas. Eu só ia lembrar, antes, que amanhã nós vamos ter, eu e a Diana, vamos fazer um espaço aqui para todo mundo se manifestar. Então, infelizmente, hoje nós vamos ter pouco tempo para pergunta, pouco tempo para manifestação desse tema, mas amanhã eu garanto que vocês vão ter mais tempo para a palavra, podem falar à vontade, e nós vamos terminar o evento com essa plenária, onde, que, na verdade, quem vai falar são vocês. Tá? Vocês é que vão comandar. Então, fica à vontade. Boa noite, professor Luquezzi, tudo bem? Professor Lucival, tudo bem? Só também levantando um alerta com relação a 1024, parabéns à professora Cláudia aí pela observação, né? Então, a nossa briga é para estreitar essa relação entre o sistema e as instituições de ensino, né? Mas fazendo uma análise rápida aí da 1194 e da PL 1024, a gente percebe que na composição do Conselho, né, essa representação das instituições de ensino, ela reduz drasticamente. Por exemplo, de acordo com a 1024, vou dar uma média aí, mais ou menos 25% da composição do sistema é feito por representantes das instituições de ensino. Com a 1024, isso vai cair para em torno de 10%, 15%. Né? Por exemplo, o CREA-DF ele sai de 9 representantes para 7 representantes, fazendo um alerta aí ao professor Luquezzi, que é do Paraná. Né? Eu tenho informação aqui que o CREA do Paraná tem em torno de 150 conselheiros, mais ou menos 40 indicados pelas instituições de ensino, vai cair para menos de 10, para em torno de 10. Tá? Então, quer dizer, a gente sai de uma situação onde a gente tem uma relativa representatividade das instituições de ensino dentro dos conselhos, né, para uma redução drástica, né, dessa representatividade. É isso. Obrigada, Lucival. Chegou. Eu ia tentar projetar a voz, mas vai ser mais fácil. Só lembrar também que a gente tem tido alguns problemas, né? E eu ia sugerir que se atentasse a 2 ou 3 itens. Primeiro, a 1010 nunca foi revogada, ela foi suspensa. E depois foi suspensa, depois pararam de suspender. Então, teoricamente, a resolução 1010 continua existindo. Criaram a 1073, mas não falaram que a 1010 não... Segunda coisa, nunca foi falado que os decretões de 33, tanto da agronomia quanto da engenharia, não valem mais. Então, tem muito CREA por aí que os caras querem ficar usando aquilo. Apesar que, na legislação, no decretão, diz que você tem que... Resumindo, você pode aquilo que você estudou, só que os caras eles querem poder tudo. Então, em algum momento, na nova legislação, deveria citar que tudo para trás não vale mais. E a terceira, aí é uma pergunta mesmo, existe alguma perspectiva de tentar fazer com que a nova lei permita que a gente faça igual o CFM faz, o Conselho Federal de Medicina, que para abrir curso novo o CFM tem que dar palpite? Porque isso era algo importante para ser incluído também. Excelente. Então, Simval, eu acho que... Vou contar a minha história bem rapidinho, né? Eu sempre fui conselheiro do CREA Paraná, representando a Universidade Federal do Paraná, né? Mas a grandiosa instituição federal de ensino superior, os colegas não têm uma visão, não apoiam os pares na ação no CONFER, e inclusive abominam até o registro, né? Por outro lado, as instituições privadas, elas valorizam muito a presença de seus
colaboradores nos conselhos, até pelo prestigiamento, né? Então, eu acho fundamental a participação das escolas e não vejo, eu acho que não podemos restringir. Infelizmente, o Paraná tem um excesso de instituições de ensino. Vou falar português, claro. Mas o papel delas no Conselho tem sido positivo. Agora, o que nós temos que trabalhar é numa melhoria na representação, tanto das instituições de ensino quanto das entidades de classe no Conselho, para melhorar o nível da discussão a nível dos CREAs e a nível do Conselho Federal. Então, concordo com a vossa observação, temos que ter o cuidado e eu acho que nós temos que gerenciar essa questão melhor. Sempre lembrando que um dos grandes produtos, até citei aqui na abertura, da universidade, da instituição de ensino, é o profissional. Tá? Com relação ao decreto 23.196, veja, o que é que eu tenho visto nas regulamentações do MEC? Quer dizer, você, nas diretrizes curriculares, você buscar diminuir o tempo de graduação. Então, enquanto na medicina ou em outras profissões o conhecimento cresce e o número de horas de banco escolar aumenta, na engenharia, na agronomia principalmente, onde o conhecimento cresce muito, o número de horas diminui. Tá? Então, para você atender o conteúdo que a 23.196 permite que, ou o decretão permitiria que um egresso pudesse exercer, requeriria muito mais estruturação dos cursos, e isso não vejo que tem sido feito. Tá? Com relação ao papel do CFM, parabéns pela atuação política que eles têm tido. Acredito que alguns divisionismos dentro do sistema não levaram uma palavra uníssona para os nossos representantes do Poder Executivo e Legislativo. E vou dizer mais, né? Eu sempre defendi, e estamos iniciando a implementação, até no Judiciário, porque muitas das decisões que afetam hoje o exercício profissional da engenharia, da agronomia e de geociências foram resultado de decisões judiciais que têm que ser aplicadas para todos os estados do Brasil. Então, acho que eventos como esse, precisam ser trabalhados para melhorar a nossa representação. Vou colocar dessa maneira, não sei se respondi adequadamente, mas, resumidamente, foi isso. Mas, na verdade, bom, deixa eu me apresentar. Sou o professor Edilberto Strauss, eu sou vice-diretor da Escola Politécnica da UFRJ e trabalho diretamente com a professora Cláudia a longa data, principalmente atuando em questões no legislativo brasileiro. Eu gostaria de fazer o requerimento de a ABENGE, juntamente com todas as universidades do país, fizesse uma moção, um documento de moção contrária à proposição dessa PL 1024, que afeta diretamente toda a questão da educação, da engenharia e formação. Porque, se você pegar o texto original do inciso 3º, ele falava que isso era possível caso o país não tivesse condições de formar engenheiros naquela área. Então, isso é, na verdade, uma falta de respeito, uma quebra de autonomia sobre a educação e formação de engenheiros do Brasil. Então, é um ataque direto à engenharia brasileira. Então, eu gostaria de que essa moção fosse feita juntamente com o pessoal do CONFEA, para que, então, a gente divulgasse amplamente e mostrasse ao país o que está acontecendo e como nós devemos preservar a engenharia brasileira, que é tão importante para que esse país possa crescer. Obrigado, acho que a ABENGE vai levar em consideração sua proposta e vamos encerrando. Já estamos muito atrasados. Peço desculpa ao Vanderly, ao nosso amigo Cury, que agora vai tomar a palavra aqui.